Olá, olá, queridos amigos. Uma boa tarde a todos. Esperando aqui que todos estejam bem, todos estejam voltando à tranquilidade que a fé em Deus nos faz construir, pelo menos tentando, né, nesses nossos dias aí complicadinhos, nós sigamos cuidando de nós mesmos, cuidando de quem está à nossa volta, ajudando a quem pudermos ajudar, da forma que pudermos ajudar, né? Sempre pensando nos nossos irmãos. Vamos lá, nós seguindo, sabendo que nós temos diariamente oportunidades de aprendizado e aprendizado nessa fonte inesgotável do Evangelho. Nós vamos então nessa fonte procurar ir matando nossa sede de aprendizado, nossa sede de conquistas em relação a nós mesmos, nossa sede de mais fé sempre, a cada dia. Já dizia Alcione lá no livro Renúncia, né, que Emmanuel trouxe pela mediação do Chico Xavier, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Certo, é um processo complexo e lindo. Então, vai daí nós percebermos que precisamos de muito estudo. E vamos nós, então, procurar aqui hoje a ligação com os nossos mentores, procurar a harmonia interior, para que nós possamos aproveitar o estudo da melhor forma que nós conseguirmos, pedindo ao Senhor Jesus, ao Dr. Hermo, a toda a espiritualidade amiga, a Maria, que nos intuam, que nos orientem sempre nos nossos propósitos sinceros de estudo e de crescimento moral no nosso caminho, rumo à felicidade verdadeira. Desculpem. O nosso estudo vai tratar da parte final desse capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Nós estamos aqui no item 5, nós estudamos na semana passada do 1 ao 4 e hoje o item 5, que é o divórcio, o título do capítulo, né? Que nos compete para hoje. Então, eu gostaria de ler, como abertura para o nosso estudo, esse texto de número 164, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esse texto se refere à passagem de Mateus, no capítulo 19, versículo 6, que diz, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E ele diz assim, a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue o desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os.
criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, eu escolhi esse texto para nós abrirmos esse estudo, que realmente nós estamos tratando aqui especificamente do divórcio. Mas esse texto faz com que nós encaremos esse tema de uma forma mais ampla, pelo menos eu vi assim. Então, quando nós lemos aqui, não separeis o que Deus juntou, é equivalente a não perturbeis o que Deus juntou, como ele diz. Então, nós vemos claramente que nós estamos sempre provocando desarmonias em nós mesmos e à volta de nós. Nós mesmos e só nós temos a responsabilidade pelas nossas imperfeições e é a elas que nós precisamos vencer. E como a lei de amor é perfeita, porque simplesmente porque é criada por Deus, se nós provocamos a desarmonia, nós vamos ter que restaurar a harmonia. É simples assim. Ele diz no texto que o dever é a vontade do Senhor e que temos uma sentinela constante que é a nossa própria consciência. Temos mesmo. E sendo assim, a menos que nós estejamos num estado bem primitivo, que não é mais o nosso caso, nós estamos perfeitamente aptos a exercer o discernimento e a saber que nós precisamos voltar ao caminho da lei quando dela nos afastamos. Não há outra alternativa. Então, nós vemos que esse sentido aí que ele diz separar o que Deus juntou vai muito além do casamento. A gente pode entender que a expressão cabe em toda e qualquer desarmonização que nós provocamos com as nossas imperfeições, com a falta de adiantamento com que ainda lutamos, né? Inclusive, quando passamos por cima da lei do amor, né? No sentido do casamento. Porque quando a união pelo casamento se dá pautada, mesmo alicerçada na lei do amor, ela está realmente alicerçada na criação de Deus. Então, se assim for, não há separação realmente. Se um casal chega até o divórcio, é porque a união se deu por qualquer outro motivo. Motivos há muitos, né? Que teve reflexo aí em padrões da materialidade, na vaidade, no orgulho. Enfim, não foi fruto daquele amor real, aquele amor mesmo que Jesus veio nos ensinar. Nós vemos que nesse capítulo 22 não há instruções dos espíritos, e parece que é o único que ocorre isso. E eu estava ouvindo outro dia um estudo pela Federação Espírita, no grupo, né, da Federação Espírita, e pela internet, naturalmente. E então eles comentavam que isso devia acontecer porque o divórcio é um problema nosso, é problema daqui. E está tratando, né, realmente de um ponto delicado.
a nossa responsabilidade é de refletir. A questão da insolubilidade do casamento é posta há muitos anos. Houve uma época, e ainda há em certas culturas, né, o casamento, o juntamento de casa, por interesses absolutamente humanos, por manutenção de poder. Então, esse processo é humano. Eu estava vendo aqui, nesse livro da Joana de Ângeles, do Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que, nesse sentido, ela traz assim sendo, o matrimônio é uma instituição humana que, infelizmente, em alguns períodos da história, serviu para atender aos interesses e paixões de nações ambiciosas, que uniam os seus membros a fim de se apossarem de terras, puramente poder e matéria, né? E de vassalos que lhe passavam a tutelagem quando dois de seus nobres se uniam através da cerimônia religiosa estabelecida como legítima. Tão imorais atitudes essas que, sem ao menos se conhecerem os parceiros, acreditavam que o sacrifício os levava a se desincumbir dos interesses do Estado, sem qualquer consideração pelos sentimentos pessoais. Amor passava longe aqui. E o desrespeito disso decorrente campeava sem qualquer disfarce. Ela continua: felizmente, o divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes, facultando a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade e de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromisso, especialmente quando existem filhos, que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos por desinteligência dos mesmos. Então, nós precisamos refletir seriamente se a lei do amor está sendo respeitada, se ela existe como base, como fundamento da relação. Nós somos movidos por várias razões, pelos sentidos, pela afinidade, por uma atração física. Por vezes até nós vemos, sim, lá na fase de namoro, nós vemos os defeitos, mas nós achamos que o casamento vai mudar isso, vai mudar a outra pessoa. E muda, não. A gente está sempre mudando, mas nem sempre muda para melhor, né? A convivência diária provoca, por vezes, uma erosão. Não vai resistir a uma construção que não tiver lá os alicerces bem fortes, né? E o que quer dizer esses alicerces fortes? Quer dizer que eles estão baseados no amor verdadeiro. Essa fricção da convivência vai burilando a gente. Então, nós precisamos ter em conta que é um processo dinâmico, um processo da vida, um processo do cotidiano. É um processo complexo, mas é dinâmico. Nós estamos sempre mudando, já dizia o nosso Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo. E muda mesmo, né? Muda mesmo. E graças a Deus que muda, porque o nosso adiantamento depende dessa mudança. O nosso desenvolvimento depende da mudança. Então, além das mudanças que acontecem na nossa vida, no nosso trabalho material, nos aspectos culturais, sociais, nós estamos aí aprendendo a fazer estudos pela internet, nós estamos aprendendo a falar para uma telinha e a ouvir por ela e até interagirmos, como em certos casos, todo mundo não está se reavaliando e tentando aprender cada vez mais e desenvolvendo, e as pessoas aí desenvolvendo técnicas, né? Aplicativos e várias coisas que permitem o desenvolvimento dessas ações. E como nós mudamos nesse ano, nesse sentido, né? E assim também existem as mudanças que ocorrem dentro de nós. Mesmo essas mudanças que nós estamos tentando promover
nessa luta conosco mesmo, diária, nessa busca por crescimento moral. Então, nesse circuito dinâmico, estão aí inseridas as nossas relações pessoais, as relações sociais, as familiares, as nossas convivências. Então, a gente vê que é um caminho para ser trilhado junto, para ser trilhado em consonância. Existe a lei de cooperação, mas nós, ao mesmo tempo que a lei é de cooperação, nós não podemos confiar ao outro a nossa felicidade. Quando nós amamos realmente, a gente quer a felicidade do outro. E às vezes a gente precisa de um choque até para dar valor à trajetória construída junto, né? As nossas rugas, a convivência. O compromisso, esse compromisso da união, o compromisso do casamento, ele deve ser firmado a cada dia. É um compromisso sério, dinâmico e diário. Então, quando nós nos unimos, a proposta é vencer as dificuldades que aparecem, porque aparecem, né? Todo mundo sabe que aparece a cada dia, com o propósito sempre da felicidade do outro. Se a gente tiver esse olhar para o outro, a gente vai se desenvolvendo naturalmente. Não, a gente sabe que não tem, né? Nós não estamos ainda no nível de conseguirmos uma união perfeita. Nós vamos chegar lá. Mas nesse nível evolutivo que nós estamos agora, é meio difícil a gente conseguir. Então, nós precisamos dessa atenção para conosco e dessa atenção para com essa proposta de união que nós temos. Agora, se de toda maneira a harmonia não se estabelece, as discussões são cada vez mais graves e contínuas, os dois estão infelizes, estão agressivos um com o outro. Então ocorre aquele momento de parar, de conversar, de avaliar, de pensar no que seria melhor, se seria melhor insistir nessa convivência que está sendo sofrida ou pensar numa separação, enquanto ainda não acontece uma coisa pior. A separação também, da mesma forma que a união, também tem que ser feita de uma forma responsável, madura, pensada, conversada, principalmente quando há filhos envolvidos, né, nessa família. E o divórcio, assim, dessa maneira madura, pensada, a gente consegue até que o divórcio seja um mecanismo que reconstrua o equilíbrio daquela convivência entre os dois, né? Joana de Ângeles, aí nesse mesmo livro, nesse mesmo texto, né, ela nos traz aqui, gente, a minha mesa está uma confusão, mas a gente chega lá. Ela traz aqui: somente a lei de amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, que se radica no sentimento elevado de respeito e de dever que devem se manter os cônjuges, direcionando suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. A fim de que os indivíduos consigam êxito no consórcio que decorre da afinidade e compreensão de ambos os cônjuges através do amor, torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia. Então, mais uma vez, nós vemos que a harmonia é fundamental. E esse olhar do outro e essa tentativa de compreensão é fundamental para essa união. Ela trata ainda, nesse texto, né, de uma questão importante que a gente deve notar, que a doutrina espírita, que nos apoia, que nos ajuda, que nos conduz, que nos rege, que nos tudo, ela não incentiva o divórcio.
por tudo isso que nós vimos falando. Mas ela também não condena. Ela nem apoia, nem incentiva, nem condena. É a questão de equilíbrio. Eu estou dizendo que não incentiva, porque nós precisamos pensar, aqui até que Joana diz assim, quando Deus junta os seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. A gente precisa pensar nisso também. Que já ensejou conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram manifestações iniciais de afetividade, ou foram realizadas tentativas de união, que ora se apresenta mais forte e compensadora naquele ensejo. Enquanto viceja o amor, ela diz depois, portanto, as uniões permanecerão. Isso não equivale a dizer que, ante qualquer diminuições de afetividade, logo se pensa em separação. Não pode ser uma coisa leviana, tendo-se em vista que o emocional experimenta alterações constantes, a tal da mudança que a gente já vem falando, produzindo estados de desinteresse, de conflitos, de inquietações, que deverão primeiro ser superados antes que ampliados por decisões certamente infelizes, nos diz Joana. Num texto aqui, Uniões de Prova, que é a lição 76 do livro da Esperança, onde Emmanuel fala na psicografia de Chico, ele diz assim, essa tensão que a gente deve ter lá com o que a gente trouxe do passado, né? Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Então, ele diz a seguir, à frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas condições humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis com juros. Mas nós temos que avaliar tudo, nós temos que tentar conquistar o equilíbrio e nós temos, resumindo, que nos basear no amor. Então, eu acho que, na verdade, esse nosso estudo, nós vemos assim no nosso texto, né, do Evangelho, o que resume, pronto, acabou, tudo o que é importante nesse estudo. O nosso texto diz assim, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram. E só é aplicável nos casos em que a lei divina, a lei do amor, não foi levada em consideração. Gente, pronto, está estudado. É isso, esse resumo está absurdamente perfeito, como é a perfeição do Evangelho. Né? Aqui ele coloca a dureza de coração, né? Apesar de sempre nós ligarmos o coração a sentimento, né? Não está aqui só referindo a sentimento, está se referindo à razão também, né? A entendimento, a clareza, a todo esse raciocinar junto com o sentir que nós vimos falando. Não dá para agir sem levar em conta as consequências, né? Então, lá em Moisés, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, né? Quer dizer, que foi a ocasião em que essa parte da Bíblia que consta o discurso de Moisés a todo Israel, né? Quando o povo estava acampado a leste do Rio Jordão, lá no deserto de Moabe. Então ele vai falando, ele vai expondo tudo que Deus transmite a ele. E já lá no item 24, ele fala do documento do divórcio.
é uma coisa que já tá posta lá, né, na carta de repúdio. A carta de repúdio existia, e, e só tem duas interpretações, uma mais rígida e outra mais suave, né? Então, aí mesmo, que quando Jesus é questionado pelos fariseus, eles, na verdade, queriam saber se Jesus pensava que qualquer coisa era motivo de repúdio. Então, lá ele diz: não sendo a afeição mútua o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Não foi assim no início, não foi assim no princípio, diz o nosso texto. Quer dizer, na origem da humanidade, lá nos primórdios, né? Quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo as leis de Deus. Então, aí não tinha como. Se a gente já viu, já constatou que se estamos baseados na lei de Deus, não haverá separação, não haverá divórcio, as uniões fundamentadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição não davam lugar ao repúdio, né? Então, aqui nós vemos claro que o divórcio é um mecanismo instituído pelo homem, mas que às vezes ele até restaura o equilíbrio das relações. Em certos casos, até ele possibilita uma convivência pacífica, mas é claro que não pode ser encarado com leviandade, até porque não é fácil, é uma quebra, não prescinde de muita reflexão, muitas conversas, muitos acordos, e aí então, já que não foi a lei do amor levada em conta antes, que seja levada em conta nessa fase. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem na questão 695, Kardec pergunta: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? E aí os espíritos respondem simplesmente: é um progresso na marcha da humanidade. Aí Kardec nos traz: a união livre e casual dos sexos pertence ao estado da natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas, claro, dependendo de cada cultura. E aí, na questão 697, Kardec pergunta sobre a indissolubilidade do casamento, a insolubilidade absoluta do casamento, se ela se encontra na lei da natureza ou só na lei humana. E aí os espíritos respondem, confirmam o que nós estamos vendo aqui no Evangelho, claro, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas que os homens podem modificar suas leis como realmente modificam. E isso, as leis humanas, a gente sabe que podem ser modificadas e são, né, a toda hora. Mas as leis de Deus, a gente sabe que são imutáveis. Então, lá na Joana, ela diz assim, voltando ao livro A Luz da Psicologia Profunda, no princípio, quando as determinações legais possuíam um caráter temerário, punitivo, seria compreensível que fossem programados estatutos definitivos com o objetivo de evitar a permanência do mal. No entanto, à medida que a cultura e a ética liberaram a consciência dos grilhões da ignorância e dos impositivos errôneos dos processos medievais, tornou-se necessária a alteração das determinações elaboradas pelos legisladores a fim de que se tornassem mais compatíveis com o ser humano em fase de desenvolvimento moral e espiritual, resultado natural das suas conquistas intelectuais. Quer dizer, nós vamos nos aprimorando também como cultura, como civilização, e essa lei, que já vimos que é humana, ela pode e vai sendo modificada. Assim como nós tivemos aqui a instituição do divórcio, né? Nós vamos tendo aperfeiçoamento, novos acontecimentos vão exigindo
o desenvolvimento, e assim nós vamos caminhando. Então, queridos, estamos muito, muito agradecidos pela oportunidade desse estudo e rogando sempre para que todos nós estejamos com o nosso coração pleno de gratidão, de fé e do amor do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus.